Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a uma nova aula. Só que agora nós vamos mudar um pouquinho de tema e a aula vai ser sobre organograma da sua clínica. Vou dar uma pincelada de uma forma geral, até para a gente não se aprofundar muito, porque aqui é assunto para muitas aulas, mas antes eu gostaria de saber como é que está o organograma aí da sua clínica. Você faz? Como é que anda a gestão da sua clínica? Bem, primeira coisa, vamos entrar em modo aula total. Desligue o celular, coloque em modo avião, pegue sua água e vamos começar a falar sobre um assunto que eu vejo pouca gente falando, tá? A maioria das clínicas eu observo ao longo desses 15 anos que as pessoas acabam se preocupando muito com prospectar paciente, prospectar paciente, prospectar paciente, prospectar paciente, colocar mais paciente, e a vida dela é isso. E elas acabam esquecendo de fazer a gestão dos processos. Como que eu sei isso? Porque por muitos anos eu era franqueado, a franquia não tinha esses processos bem desenhados, e por muitos anos eu fiquei nessa vida, prospectar, 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 prospectar. Só que chegou um momento em que houve uma overdose de clínicas, não só na minha cidade, como a nível nacional. E lei da oferta e demanda, você passa a ter muita oferta de, de serviço e pouca demanda, porque a gente navegou num oceano azul por muitos e muitos anos, tá? E aí foi quando eu tive que pensar, bom, eu preciso melhorar os processos internos. De que maneira que eu iria fazer isso? Contratando um especialista. Então, contratei um especialista em processos internos, organograma, fluxograma, indicadores, e aí a gente se aperfeiçoou nisso. Foram 6 meses onde ele passou dentro da minha clínica, entendendo cada setor, para a gente pegar e montar. Opa, é o contrário, né? Para a gente montar isso aqui, ó, tá? E aqui a gente tem um organograma da sua clínica. A sua não deve ser diferente. Isso é padrão para todas as clínicas aqui, tá? E aí, através desse organograma, você vai conseguir fazer duas coisas. Primeiro, ter uma clínica autogerenciável. Esse é o sonho de todo mundo. Quando eu optei em não mais mudar e não mais morar na cidade onde eu tinha minhas clínicas, eu pensei, bom, eu preciso ter os processos bem desenvolvidos dentro da clínica, as pessoas que lá trabalham, a minha equipe de colaboradores, entender a sua devida importância dentro da clínica, para que nós possamos finalmente ter uma empresa autogerenciável. Então, de novo, clínica é igual empresa. É a primeira coisa que você tem que perceber. Toda empresa precisa, para ter sucesso, precisa ter uma boa gestão. E é isso que você tem que ter. Então não é simplesmente infelizmente, as faculdades como um todo, ela prepara as pessoas, os profissionais, para serem bons profissionais, executarem, principalmente na área da saúde, tá? Só que elas não ensinam nada de gestão, elas não ensinam nada de prospecção. E aí você sai para o mercado recém-formado e você tem que aprender com uma coisa chamada vida. Assim foi comigo. Só a vida, muitos erros, muitas tentativas, muita raiva, muito sofrimento que eu aprendi. Só que eu não tinha ninguém ali para me ensinar. E hoje vocês têm essa possibilidade de aprender com alguém que já passou por tudo isso e vai fazer com que você simplesmente pule essa etapa. Simples assim. Então, para vocês, eu espero que vocês aproveitem ao máximo, porque realmente vocês vão pular uma etapa muito dolorosa, que é esses processos. Talvez nesse momento você já deve estar sentindo isso, porque a sua clínica aí, o que, que a grande maioria faz? Contrata a coitada da recepcionista, coloca um jalequinho nela, ela entra na recepção, ela senta e ela começa a executar todas as atividades. Sem direcionamento, sem treinamento, sem script, do jeito dela. E aí é um Deus nos acuda, você não vê resultado. Não adianta nada você fazer boas campanhas de prospecção, você aprender comigo uma campanha que dá resultado
e aí você vai nadar, nadar e morrer na praia. Então, assim, o único setor que realmente eu vou trazer para perto de mim, vocês vão entender ele daqui a pouquinho. Esse é o coração da sua clínica. Esse eu vou trazer para mim. Eu tentei a distância, tá? Eu estou há aproximadamente 7 meses morando longe das minhas clínicas e eu estou sentindo essa necessidade de trazer esse setor para perto de mim. Então, o que, que eu fiz na minha última ida, numa das duas últimas idas, eu fui lá e desmanchei esse setor. Então, eu desmanchei o coração da minha clínica, porque ele, à distância, sem o dono estar perto, eu identifiquei que realmente a gente tem uma certa. Não é uma limitação, mas os teus resultados são bem inferiores do que poderiam. Então, já que eu estou gastando para prospectar paciente, o processo precisa continuar porque ela vai centralizar em uma única pessoa e vocês vão ver aqui. Então, o que vocês precisam ter? Os processos, o organograma bem definido. Eu não vou entrar em detalhes de script, eu tenho tudo pronto. Isso daqui é para a gente fazer uma, uma conferência online para vocês aprenderem aqui, dá um curso inteiro completo para vocês terem acesso a todo esse material. Eu estou preparando, comecei a gravar essas aulas porque cada item desse existe um processo interno, tá? Isso foi algo que levei praticamente 7 meses para construir dentro da clínica. Então não é algo que eu vou conseguir aqui em 1, 2 horas explicar tudo para vocês. Mas eu te digo uma coisa: são poucas as clínicas que têm isso bem definido. Nenhuma franquia tem isso tão bem elaborado da maneira que eu quero criar, tá? Por quê? Porque eu já fui franqueado, eu sei como funciona. As pessoas acabam comprando a franquia para pegar tudo pronto, porque é prático, mas eu preferi seguir o caminho, criar esses processos, porque eu vi que não tinha muito bem desenhado, tá? Então vamos lá, vamos à prática agora para vocês entenderem esse organograma. São duas coisas que você precisa ter aí na sua clínica. Organograma de funções, com descrição de cargos e salários muito bem elaborado. E número 2, um fluxograma do seu paciente. Desde a hora que ele começa um agendamento até a hora que ele realiza um atendimento, até a hora que ele finaliza um atendimento. Então esse fluxograma vocês também precisam ter dentro da sua clínica, tá? Hoje nós vamos falar deste organograma, ok? É uma aula um pouquinho diferente, como vocês mesmos sabem, eu venho por inúmeras aulas todas as segundas-feiras colocando ali um conteúdo sobre prospecção, porque assim, sem dinheiro a gente não consegue trabalhar, obviamente. Então assim, é a preocupação de todos, é a necessidade de todo mundo, OK? Só que a gente tem que entender o seguinte: não adianta ter uma prospecção se eu não tenho uma boa gestão. E a gestão faz parte. Então, eu por várias vezes eu sentei a bunda na cadeira, exportei meu banco de dados de despesas e fui ver o que está acontecendo que minha lucratividade não está batendo a minha meta. Sabe o que está acontecendo? É o efeito torneirinha. É R$ 50 que vai para não sei o que, R$ 100 que vai para não sei o que, R$ 25 que vai para não sei o que, R$ 200 que vai para não sei o que. É o montinho, montão, montinho, montão. É um pouquinho que sai todo dia. Quando chegava no final do mês, eu via que estava gastando ali 10, 15, chegou a gastar R$ 20 mil dentro do mês com coisas que poderiam ser evitadas. Então você precisa sim fazer gestão, porque senão cada vez você vai querer prospectar para cobrir as suas despesas. Então, o importante é que você tenha uma boa gestão, que você, profissional da saúde, você, cirurgião dentista, você tem que entender que você tem um negócio. Você não tem um consultório. Você tem uma empresa. E essa empresa precisa ser administrada, essa empresa precisa ser gerida. Não tem problema que você não saiba nada. Não tem nada de errado nisso, que você não entenda nada sobre gestão. Mas você precisa ter vontade de aprender. Eu estou aqui do outro lado para te ensinar, para fazer com que você realmente aprenda. E você só vai conseguir aprender se você tiver uma coisa: força de vontade. É só assim que você vai conseguir ter bons resultados aí dentro
da sua clínica, tá, pessoal? Então, assim, coloque isso na sua cabeça para o resto da sua vida. Analise que você tem um negócio, você tem uma empresa. Para você ganhar dinheiro, para você crescer, você precisa ter uma boa gestão, você precisa ter outros profissionais gerando receita aí dentro do seu negócio. Porque você sozinho tem um limite de ocupação. A gente pode gravar uma aula aqui para falar taxa de ocupação de cadeira, custo de hora cadeira. Você tem que ter tudo isso pronto. Não é simplesmente, quanto é que eu cobro? Eu vou lá, pego o valor do laboratório de prótese e coloco vezes 2 ou vezes 3. Não, opa, pera lá, não é assim. Você tem que saber o custo da sua hora trabalhada, da sua hora parada, entendeu? Isso tem que estar claro para vocês. Então, a gente precisa bater um pouquinho em gestão. E o meu objetivo aqui é exatamente isso, bater em cima de gestão, tá? Eu estou preparando um cronograma bem legal para vocês. Espero que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível. E vamos com mão na massa agora aqui. Eu estou contrário essa câmera aqui. E aqui, ó, nós vamos destrinchar isso aqui, dar uma pincelada de uma maneira geral, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, quem é o gestor? Quem é o gestor da sua clínica? Quem é o gestor? Esse cara tá na cabeça de tudo. Quem é o gestor? É você que é o dono. Você é o gestor. Se você não tem esse feeling, não tem essa habilidade de querer aprender, você precisa contratar alguém para fazer isso. Só que é um custo a mais que você vai ter. Sinceramente, não vejo a necessidade. Eu já tive momentos da minha clínica onde eu tive, deixa eu buscar na minha memória aqui, aproximadamente uns 50 CLTs na clínica, isso mesmo, 50 CLTs, 50 médicos, 40 dentistas. Então eu tinha uma equipe de 90 profissionais, mais 50 CLTs. Eu não vivia, eu não tinha vida. Então eu optei em desacelerar, em não ter um negócio tão grande e ter uma qualidade de vida. Isso foi uma escolha que eu fiz, ok? Então chega um momento da vida da gente, você começa a fazer escolhas e eu escolhi viver menos acelerado, tá? E eu tinha um gerente. E esse gerente participou de todos os processos aqui, tá? Então, se você tem uma equipe acima de 15 colaboradores, você já vai precisar ter uma gerente, uma gestora de RH. Eu tinha uma pessoa que era especialista na área de recursos humanos, então paguei MBA para ela, para que ela pudesse aprender e aprimorar os processos junto com a equipe que eu tinha contratado, e a coisa desenvolveu o processo, tá ok? Mas, abre aspas, ninguém substitui o dono. Então eu sempre via que por mais que eu delegava as funções para essa pessoa, os colaboradores queriam olho no olho do dono. Então onde eu digo assim, se eu cometi uma falha lá no meu passado, foi delegar demais. Mas eu sempre tive essa percepção de que eu queria uma clínica autogerenciável, eu precisava ter um negócio autogerenciável, e a única maneira que eu conseguiria isso era delegando funções. Não tinha outro jeito. Então você tinha que tampar os olhos, depositar confiança na pessoa e bola para frente. Só que eu precisei aprimorar esses processos, não foi algo que eu desenvolvi do dia para a noite, mas você precisa estar como um bom gestor. E aí, dentro do nosso organograma, a gente vai fazer o seguinte, tá? Existe alguém que está acima de tudo, que é o gestor. Abaixo dessa pessoa é a pessoa que cuida do recursos humanos, tá? Então, aqui no RH, tá? A gente costuma muito falar em RH, que é o cara que mexe com folha de pagamento, é a pessoa. Eu estou olhando em cima aqui que eu tenho uma segunda tela aqui, pessoal. É mais fácil para eu acompanhar vocês. Então, assim, as pessoas acabam jogando e depositando dentro do RH aquela pessoa que só mexe com folha de pagamento. E não. Essa pessoa ela é responsável pelos processos internos da clínica.
E esses processos internos é de extrema importância. Então, você tem que ter aí desenhado na sua clínica quem vai ser essa pessoa. Pode ser você, não tem nada de errado nisso, tá? Hoje, as coisas funcionam tão bem dentro da minha clínica que eu dispensei essa pessoa. Eu não precisei mais dela. Mas por muitos e muitos anos, tá? Essa pessoa foi extremamente importante. Até tudo isso aqui embaixo estivesse redondinho, essa pessoa estava no topo da cadeia. Então, hoje eu não tenho mais. Mas você pode fazer tranquilamente. Essa pessoa pode ser você sem problema nenhum. Só que você vai ter que se dedicar um tempo para isso, tá? Então, assim, lembra, nós vamos calcular a hora cadeira no futuro. É um tempo que você não vai estar trabalhando como profissional da saúde, não importa a tua área. Enfim, vou dar um exemplo do cirurgião dentista aqui. Você vai ter que dedicar um tempo para você executar essas atividades. Eu libero essa aula sempre na segunda de manhã, porque é um dia que realmente as agendas normalmente estão bem mais vazias. Então, é um dia que você poderia fechar a tua agenda toda segunda-feira de manhã para você fazer a gestão do seu negócio, para você pegar indicadores, para fazer levantamento, para cuidar de números, de gestão, de cálculos. E é isso que você tem que fazer. Tire a segunda-feira tua de manhã se você quiser, tá? Vamos lá, vamos continuar. Essa pessoa, ela é responsável por fazer o quê? O recrutamento, tá? E o principal que você tem que ter dentro da sua clínica, que é treinamento. Tudo começa... Peraí, pessoal, deixa eu só abrir aqui uma nova. Tá muito feio. Tudo começa... Deixa eu só mudar a cor aqui. Tudo começa de um bom treinamento. Se essa pessoa ela é bem treinada, coraçãozinho bem lazarento de feio, né? Mas tá bom. Se essa pessoa é bem treinada, ela vai executar com amor todas as atividades. Eu vou preparar aqui, inclusive depois quando eu fiz isso aqui, eu pensei em escrever os mandamentos da clínica. E o primeiro mandamento que eu penso que é que o colaborador, ele representa a clínica. Então ele está no topo. E isso, para ele ter um bom desenvolvimento dentro da clínica, para ele ter uma boa execução na atividade dele, ele precisa ter um bom treinamento. Eu já cansei de ver, tá? Eu já cometi esse erro de simplesmente pegar uma pessoa nova e deixar que a colega do lado treine ela. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. E esse é a maior cagada de todos os tempos, porque todos os vícios que essa pessoa tem vai passar para a menina nova. A menina nova já começa contaminada, já começa com vícios errados e o ciclo fica vicioso. Então, eu optei por sentar, dar um treinamento, entregar por escrito toda a descrição de cargo que essa pessoa vai executar em qualquer dos setores aqui embaixo. Ela receber esse manual, receber esse treinamento, ela assinar, porque ela está fazendo um compromisso, uma responsabilidade com você, com a tua empresa, tá? E amanhã ou depois, quando ela falar assim, eu não sabia, você vai chamar ela na sala e vai mostrar aqui, ó, tá vendo isso aqui? Você recebeu o treinamento, você assinou, você sabia sim. Então não venha com essa desculpa. É assim que tem que funcionar. Para a empresa ter uma boa gestão, é assim que ela tem que funcionar. Então, treinamento é a base de tudo. Essa pessoa do RH, ela é a responsável por fazer o recrutamento, por fazer o treinamento, por cuidar dos conflitos. Esse é o maior problema, porque a gente tem um negócio onde praticamente a gente só tem mulher. Um belo dia, um nosso paciente homossexual me deu uma indicação. Coloque pessoas homossexuais para atender, que você vai ter um bom
um bom atendimento. E me chamou a atenção e eu sou uma pessoa muito aberta a testes, a fazer de tudo e lá coloquei inúmeras pessoas do mesmo sexo ali, das mesmas opções sexuais ali, para fazer o atendimento. Tive bons resultados, tive más resultados, tive boas experiências, assim como coloquei homem na recepção. Sinceramente, não tive bons resultados. Então, tudo é um teste. Você vai escolher aí as melhores pessoas, mas a gente acaba ficando por meninas na grande maioria. E quando tem muita mulher junto, vocês sabem o que acontece? É briga, fofoca. Então isso é inevitável. Você tem que saber lidar com esses conflitos internos, tá? É muito importante que você tenha maturidade suficiente para fazer isso. Eu confesso que aqui está o meu maior problema em lidar com esse tipo de conflito. Cada um tem uma fraqueza. A minha fraqueza de todos esses anos, de 15 anos de clínica, eu conheço de tudo, cara. Desde prospecção de pacientes, gestão, fechamento de contrato. Tá tudo muito claro para minha mente, tá? Mas uma única dificuldade que eu realmente tenho é lidar com conflitos. Embora muitas vezes eu acabo lidando, hoje mesmo, antes de gravar essa aula, eu já tive que lidar com um conflito a 800 quilômetros de distância. Então eu aprendi a lidar com isso, mas é a minha fraqueza, não é uma coisa que me apetece muito. E aí, a gente, novamente aqui, conforme eu já havia falado, vocês precisam ter a descrição de cargos de cada setor para que elas assinem e criem uma responsabilidade aí com você, tá bom? Quais setores você tem aí dentro da sua clínica? Bom, a gente tem o setor de agendamento, aqui é o setor do coração da sua clínica, tá? Esse é o setor que eu desmanchei e vou montar um setor novo do meu lado, debaixo da minha asa. Você já viu que a galinha põe os pintos debaixo da asa? É isso. Então eu vou pôr minhas crias debaixo da minha asa, que aqui é o coração. Eu identifiquei que esse setor à distância não estava funcionando conforme eu gostaria, tá? Esse setor funciona da seguinte maneira: setor de agendamento é onde tudo começa dentro da sua clínica. Tudo começa aqui. Se você tem uma boa primeira impressão, você desencadeia uma corrente muito grande. Quando a gente faz prospecção de pacientes, existem algumas formas de prospecção de pacientes que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui, possivelmente sim. Não, eu fiz um outro organograma só de prospecção de pacientes. Bom, se você faz a prospecção de pacientes, você tem 3 formas de fazer prospecção de pacientes, tá? Primeiro, que é o que todo mundo gostaria, mas que traz menos resultado. Só que é o que melhor tem, é o paciente de indicação. E esse paciente ele vem para fechar porque ele veio bem orientado, bem indicado por alguém. Esse paciente, ele é um paciente que ele já veio pronto. Toma aqui, é teu, tá? Mas para que você transforme as outras formas de prospecção num paciente de indicação, todo mundo tem que gostar do seu atendimento, que vai desde o agendamento até a finalização do seu tratamento. Um segundo modo de fazer campanha de prospecção é a campanha de prospecção offline. E o terceiro modo de prospecção são campanhas online. Tanto offline quanto online são campanhas de pessoas que não te conhecem, que não fizeram referência nenhuma sua. Então vamos lá. O que essa pessoa vai fazer normalmente? Você, quando vai num restaurante novo que você não conhece, você vai dar um Google e você vai ver uma coisa chamada classificação. Ou você vai lá no TripAdvisor e vai ver a qualificação daquele restaurante. Não é assim? Por quê? Porque você precisa de uma referência. E a gente, na grande maioria, se apega aos detalhes negativos. Então você vai lá ver. Eu te dou exemplo. Se você entrar no Google da minha clínica, deve ter lá mais de 800 comentários. Acho que 4,5 de avaliação, na escala de 0 a 5. Mas eu tenho os haters que vão lá e mete o pau, não gostam. É os de mal com a vida. Tem coisas que a gente erra também, obviamente, nos processos. Ninguém é perfeito. E aí
o paciente vai lá, eu vi uma reclamação sua. Então você tem que tomar bastante cuidado. Uma coisa que eu fiz foi durante o atendimento da clínica, comprei um tablet, liberei uma pesquisa para eles, uma campanha, onde a recepcionista olhava e falava assim: Você gosta do atendimento da nossa clínica? Gosto. Você poderia nos avaliar? Comprei uns brindes, ele não sabia que ganhava brinde, e lá eles logava a conta, dava estrelinha, fazia seu comentário. A gente passou 2 meses fazendo isso. Com isso, meus números de comentários positivos fez assim, ó, explodiu, tá? E aí eles ganhavam, acho que eu dei uma necessaire, se eu não me engano, personalizada. E a gente aumentou bastante. Eu saí de 20, 30 avaliações para mais de 600 avaliações, tá? Então, uma dica aí para você fazer. Mas voltando aqui no nosso raciocínio, para a gente não perder muita lógica, o que acontece? O setor de agendamento, as pessoas do offline e do online, elas vão diretamente lá para ver se você é bem qualificado, porque ela não te conhece. Então eu preciso de um bom atendimento já desde o agendamento. Então essa pessoa do agendamento, ela vai fazer o agendamento, ela vai fazer esse primeiro contato com o paciente e ela precisa seguir à risca o script que você vai passar. Se ela não seguir à risca esse script, o que vai acontecer? Eu deixei ele aqui, ó, em cima da minha cabeça, aqui, ó. Você tem que ter os scripts prontos, tá? Eu não vou mostrar nada para vocês aqui, mas ela tem que seguir à risca o padrão, porque senão ela vai fazer do jeito dela, porque ela acha que do jeito dela funciona melhor do que do seu jeito. E ela tem que entender que do jeito dela não funciona melhor do que do seu jeito, porque do seu jeito você já testou. E é assim que eu faço. Então, eu aprendi isso com o consultor, é o seguinte: qual é a tua sugestão? Eu já sei que eu vou ter que fazer a minha sugestão, porque é a minha que funciona, na grande maioria das vezes. Tem vezes que elas dão ideia tão boa que eu acabo acatando as ideias delas, tá, gente? Também não sou tão mercenário desse ponto. Mas eu deixo ela falar: seria legal se você fizesse assim. Então, a gente já testou isso, não funciona, por isso, por isso, por isso. E você deu o argumento daquela ideia dela, porque talvez a ideia dela pode ser fantástica ou pode ser uma porcaria. Mas você precisa ouvir. Ela tem que se sentir importante e aqui dentro do treinamento ela tem que fazer parte do processo. Então, quando a gente criou esses processos, o que a gente fez? A gente entregou um papel em branco, a gente entregou uma caneta e falou assim: eu quero sugestão de todo o seu setor, como é que deveria ser? E baseado no que elas estão vivenciando do dia a dia, a gente montou um script de todos os setores. Foi assim que a gente fez, tá? Então, mas ela precisa seguir à risca. Depois, pelo menos 12 horas antes, essa pessoa do setor de agendamento precisa fazer a confirmação, tá? 12 horas antes, ela vai fazer a confirmação, ela vai ter que fazer um comprometimento do paciente para que ele realmente compareça à clínica. Com isso, a gente aumenta o índice de comparecimento. Aumentando o índice de comparecimento, a gente aumenta, obviamente, o índice de fechamento, tá? Como que ela vai confirmar? Por telefone, por SMS e pelo WhatsApp Business. Então ela tem um trabalho muito grande, tá? Se eventualmente, mesmo confirmando, essa pessoa falta, no mesmo dia essa pessoa tem que fazer o quê? A remarcação. Então, aqui, gente, é o setor que eu digo que é um setor mais importante da clínica, que é o setor do agendamento, que é onde tudo começa. Aqui começa uma história, tá? E eu vi que à distância esses processos estavam falhos porque não tinha ninguém supervisionando. Então, estou montando uma central de agendamento aqui na minha cidade para que isso fique debaixo dos meus olhos, tá? Então, como você não vai estar tocando a sua clínica à distância, eu acho que essa é uma realidade muito longe de você. Talvez daqui a uns anos, se Deus quiser, você possa fazer o mesmo que eu, tocar o seu negócio à distância. Esse é um setor que você vai ter que trazer ele sempre para perto de você, tá? Ele, uma vez funcionou, o resto é processo interno, é bem mais fácil. Porque aqui você precisa convencer uma pessoa que não te conhece. Então a tua persuasão tem que ser muito grande. Beleza? Continuando, essa é uma aula um pouquinho pesada, tá, gente? Mas uma aula importante para vocês entenderem um pouquinho dos processos internos.
Próximo setor vem o setor de atendimento. Quem é que faz isso? A tua recepcionista. Note, a gente abaixo do RH você tem o setor de agendamento, o setor de atendimento, setor comercial, setor financeiro e o setor clínico. São só esses 4 setores dentro de uma clínica. Não adianta você inventar mais, não existe, tá? Então, são só esses 4 setores. É muito fácil você gerir. A grande dificuldade de descrição de cargos e salários dentro da nossa clínica é que, infelizmente, as clínicas não proporcionam um crescimento profissional muito grande. O máximo que vai acontecer é uma auxiliar virar uma recepcionista, uma auxiliar virar uma gerente, mas é o cargo máximo que a gente tem dentro da clínica, então ele é muito limitado. Então você tem que ter premiações, bonificações, engrandecer essas pessoas. A minha equipe ela tem isso em folha de pagamento para que elas trabalhem sempre motivadas, tá? Próximo setor é um setor de atendimento que quem realiza é a nossa recepção. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Só um minutinho. Vamos fazendo assim. Eu sou meio lesado para esse tipo de coisa aqui. Eu não sei mexer muito bem, então eu vou fazer meio jeitão rústico aqui mesmo, tá? E aí o próximo setor, então, o setor de atendimento, é a nossa recepcionista, tá? Ela tem que seguir de novo o treinamento. Note que está tudo baseado no nosso treinamento, tá ok? Deixa eu tentar ampliar aqui. Não vou conseguir ampliar aqui agora. Ela tem que estar baseada tudo dentro do treinamento, ok? Essa pessoa, ela tem que fazer um atendimento único, ela tem que atualizar cadastro, ela tem que fazer o recebimento e ela tem que remarcar esse paciente para o próximo dia, para a próxima consulta. Então, note, isso aqui é mais ou menos o fluxograma do paciente aqui e ela tem que fazer isso aqui. Cada atendimento é um atendimento único. Ela tem que ser simpática, gentil, mas ela tem que ser eficiente no resto. Eu tenho colaboradores que eu já precisei desligar, que era extremamente eficiente e nada simpático. E já tive colaboradores extremamente simpáticos e nada eficientes. É uma balança, 100% você não vai achar. Então você tem que saber lidar com, olha aqui, com os conflitos. Chamar essa pessoa, conversar, olha, fiz isso hoje, tá? Tô com uma menina que é extraordinária no atendimento, mas ela falha na parte de remarcação. É a recepcionista que cuida dessa remarcação aqui, ó. Não está remarcando quem faltou, não está fazendo os processos como deveria ter sido no treinamento, tá? Chamei hoje, fiz uma chamada, conversei com ela, e aí você vai lidando com os conflitos para melhorar os processos. Talvez ela está passando por problema interno, pessoal, você tem que saber lidar com essas situações, ok? Agora anote, olha o tamanho da coisa que você tem aqui dentro. E você jogar tudo na mão de uma única pessoa, de uma coitada de uma recepcionista, ela não tem estrutura para saber tudo isso. A tua clínica nunca vai ser bem administrada, você nunca vai ter uma clínica autogerenciável. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer crescer financeiramente, é esse cara aqui, ó. Estuda esse cara aqui de cabo a rabo, tá? É ele que você precisa estudar. A sua clínica precisa ter uma aromaterapia. Então você vai fazer o seguinte: verifica aí dentro da sua clínica uma identidade olfativa. As pessoas têm que entrar ali e sentir o cheiro, tá? Como é que chama aquele produtinho lá do tratamento de canal? O cara entra lá, tá fedendo a clínica. Ou o dentista fuma, que você tem dentista fumante, tá fedendo cigarro. Cara, tua empresa tem que estar limpa, cheirosa, tá? É o primeiro encontro. Quando você, mulher, vai ao encontro do seu primeiro crush, você espera que essa pessoa esteja bem arrumada, cheirosa, bem vestida, se apresente de uma forma elegante. Você, homem que está me vendo, gostaria de ver uma menina, né, da mesma forma, arrumada, toda maquiada, bem. Por que a tua clínica tem que ser diferente? É a primeira impressão que fica. E esse cara aqui, ó, que fez o agendamento, quando ele vem para dentro da sua clínica, ele precisa sentir a mesma coisa. Puta merda, eu fui muito bem atendido pelo agendamento. Chega aqui, um lugar limpo, cheiroso, agradável, a menina me atendeu bem.
ao ciclo. Segundo passo, agendamento, atendimento, fechou o ciclo do segundo passo, está perfeito, tá? As meninas, as recepcionistas, deverão estar uniformizadas, tá? Então, assim, você que está aí dentro do seu negócio, é mais fácil gerir do que eu à distância. Eu ligo as câmeras, verifico que as meninas às vezes não estão uniformizadas, eu vou lá e, ó, puxo a orelha. Opa, você ganha uniforme, então agora eu cheguei nelas. Que jeito que vocês querem uniforme? Ah, seria legal um jaleco assim, nananana, um uniforme assim, agora entrou o inverno. Queria uma blusa de linha e tal. Mandei fazer uma blusa maravilhosa. Elas chegaram para mim e falaram: quero usar para passear. Entendeu? Elas têm que se sentir à vontade para elas irem lá uniformizadas, bem apresentadas. E é assim que você vai ter que fazer. E o último e não muito, menos importante, uma organização. Essas pessoas, meninas, precisam ser extremamente. Vai eu fechar de novo e abrir. Elas precisam ser extremamente organizadas para que vocês possam ter bons resultados, tá? Então, assim, de que forma que vocês vão fazer a organização? Relatórios. Eu quero que vocês me mostrem relatórios semanais de número de atendimento, de número de remarcações. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho tudo no meu sistema. Deixa eu só pegar aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho, para não fugir muito do tema. Hoje estamos com 10 dias de atendimento. Eu entro no meu sistema, relatório de não comparecimento, escolho a unidade, peguei aqui, ó, fiz hoje, ó, do dia 1º ao dia 9, tá? Desses dias eu fiquei, acho que um dia sem atendimento. Todos os faltantes que ainda não foram agendados, eu pego e emito um relatório, e aí eu tenho só 21 pessoas que faltam ser remarcadas. Então, diariamente eu vou ali e falo: fulana, tá faltando esses daqui, elas vão me explicar que possivelmente o celular está desligado, enfim, elas mandam um WhatsApp para eles, estão aguardando atendimento. Ó. Muitos deles são avaliações, se vocês observarem. A avaliação ela tem um índice de comparecimento de 40%, então a gente está marcando muito, que eu estou em plena campanha, de cada 10, 6 faltam. Então eu tenho um índice de falta relativamente mais alto mesmo. Então é assim que a gente vai trabalhando com. Deixa eu achar a minha planilha aqui. É dessa forma que a gente vai trabalhando com a equipe para que elas cuidem dessas remarcações e elas sejam extremamente organizadas, tá bom, pessoal? Continuando, uma leve pausa para arrumar esta jossa. Pronto. Um dia eu vou aprender a mexer nisso aqui melhor, tá? Prometo. Então, o paciente chegou, primeiro item. Primeira coisa, ele faz o agendamento. Segundo, ele recebe atendimento. Aí ele passa com o dentista, a gente já vai chegar aqui no setor clínico e ele vem para o fechamento, setor comercial. Eu já tive gerente comercial, tá? Mas hoje eu optei por a minha recepcionista fazer isso. Então, como eu tenho mais de uma recepcionista, eu pego, uma fica no atendimento, outra vai atender o setor comercial, elas são bonificadas, elas ganham um extra para isso, tá? Então, elas fazem questão de ir lá para a sala de fechamento de contrato, não explica nada no balcão da recepção, é uma sala de fechamento de contrato e ali ela faz todo o atendimento do paciente. É assim que tem que ser, tá? Então, eu não sei se eu tenho aqui uma sala de fechamento, mas obviamente que vocês precisam ter. Eu não tenho aqui a sala de fechamento de contrato, mas vocês precisam ter aí na sua clínica um setor, uma sala para fazer esse atendimento do paciente, tá bom? Agora eu vou manter nessa cor mesmo, vou ficar mudando não. Então, o setor comercial, ele é um setor muito importante, tá? Se você tem duas recepcionistas e você quer centralizar, você não precisa de uma equipe grande, você precisa delegar e distribuir essa função correta. Então, por exemplo, agendamento, eu trouxe para mim. Isso aqui tem que ser um setor separado. Você precisa ter gente para cuidar disso separadamente, tá? Não põe ninguém da recepção fazendo isso porque não funciona. Como que eu sei? Eu já fiz isso.
não funciona, tá? Tem que ter uma equipe dedicada a agendamento, senão você não consegue crescer. A menos que você esteja acomodado e não queira crescer, ou se você quer lidar apenas com implante, que você vai prospectar menos paciente com valor agregado maior, aí talvez dê certo. Mas eu particularmente prefiro ter alguém dedicado a isso, tá? O setor de atendimento, então, quem fica responsável por isso não é a mesma que fica por essa. Então, aqui eu tenho uma recepcionista que cuida desse setor, que ela é a responsável, e aqui outra responsável. Obviamente, quando essa daqui está livre, ela ajuda aqui. É assim que funciona, tá? Então, o fechamento de contrato é importante, essa pessoa tem que ser proativa, ela tem que ser muito proativa, ela tem que seguir os scripts de fechamento à risca, ela tem que ser comissionada, porque se ela não tiver o faz-me rir, ela não vai fazer questão nenhuma, ela tem que ser muito responsável e ela tem que ser muito organizada. Essa é a pessoa do departamento comercial, porque vai desde o orçamento até a finalização. Se você é o dentista que faz orçamentista, o dentista que faz a avaliação e que fecha o orçamento, melhor ainda. Por muitos anos eu cuidava desse setor, eu adorava. Então, assim, eu já cheguei, é absurdo isso, mas eu já cheguei a colocar num auditório, porque minha clínica tinha um auditório de treinamento, eu já cheguei a colocar 12 pessoas na mesma hora para explicar contrato de 12 pessoas de uma única vez, num dia que a gente tinha mais ou menos foi um sábado de manhã, a gente tinha ali 60 comparecimentos, eu não estava dando conta de falar a mesma coisa toda hora, eu falei assim, pessoal, vocês não se importam de eu falar, a coisa é errada, tá? Mas foi um dia atípico ali que vai ficar para a história. Vocês não se importam de eu falar para vocês todos de uma vez, porque senão você acaba levando muito tempo aqui. Levei 12 de uma vez para a sala de contrato, tá? Tirando esse erro, mas um erro bom, né? Vocês podem estar fazendo o quê? Organizando o teu setor comercial dessa forma. É muito importante. Próximo setor é o setor financeiro. Ok. O que vocês normalmente são acostumados? Vai lá, chega a boleta, a secretária vai lá e paga. Você tem que ter um setor específico, um treinamento, descrição de cargo. A pessoa tem que lançar as contas a pagar. Ela tem que saber as contas a receber. Ela tem que ficar responsável por emissão de notas, tá? Isso é uma responsabilidade muito grande. O meu sistema, ele proporciona, quando eu recebo, eu clico num botão, ele já envia uma RPS direto para o paciente. Então, a minha forma de emissão de nota, ela é simples e objetiva, mas demorou anos para isso chegar a esse patamar, tá? Então, você consegue estar fazendo uma emissão de notas manual, vai te dar mais trabalho, mas você tem que ter a pessoa responsável por esse setor, tá? Estou aqui orientando para vocês fazer a coisa correta, né? Tirar a nota de todo mundo. Inclusive, eu vou disponibilizar uma aula para vocês um dia sobre redução de alíquota tributária. Só aqui vocês conseguem ganhar 5% aí todo mês. Então, uma clínica de 100 mil de faturamento aí, você economiza 5 mil reais por mês brincando só com uma redução de alíquota tributária. Tá? Simples, hein? Você fica 100% legalizado, pagando pouco imposto, você fica livre dos impostos federais e teu saldo fiscal fica lindo de ver, tá? Setor financeiro, nada menos importante do que ele ser uma pessoa organizada, uma pessoa responsável e que te apresente os relatórios. Então, toda segunda-feira ela tem que te apresentar os relatórios de contas a pagar da semana ou dos próximos 15 dias. É isso que você vai ter que fazer, tá? Então, com isso você tem uma previsibilidade de conta futura, embora você pode ter isso dentro do teu sistema, mas eu gosto de ter uma pessoa cuidando do financeiro, tá ok? Por mais, eu sou uma pessoa muito preocupada com esse setor aqui, tá? Esse é um setor que eu digo que eu fico preocupado, por quê? Porque se tiver erro, com o perdão da palavra, fodeu, cara. A gente tá fudido. Porque se tem erro, é multa, é processo. Então, assim, é um setor que tem que estar muito redondinho dentro da tua clínica, é o setor financeiro, tá? Então, dê atenção para esse setor, porque ele é muito importante aí para dentro do seu negócio, tá?
Tá ali, acho que já dá para vocês fazerem uma colinha aí esses meu organograma aí. Vou deixar vocês darem um print na tela. Dê um print aqui na tela, assim comigo. Beleza. Dê um printzinho aí. E agora a gente vai para o setor clínico. Quem é que está envolvido aqui no setor clínico? Vamos falar primeiro dele aqui, ó, dos profissionais. Então vamos lá. Para você crescer, você precisa ter profissionais dentro da sua clínica prestando serviço. Não vou entrar em mérito aqui de discutir quanto você deve pagar ou não, isso gera muita polêmica, é um assunto para outra hora, mas tem que estar atribuído para esses dentistas um treinamento também. Tá vendo que ele está abaixo? Ele precisa de treinamento junto com o RH? Esse profissional, ele não está no consultório dele. Lá no consultório dele, ele atende do jeito que ele quiser. Mas enquanto ele estiver aí dentro da sua clínica, ele tem que atender do seu jeito. Ele tem que seguir os teus processos, o teu organograma, tá? Eu já tive muito problema, mas muito problema com profissionais que não seguiam o nosso cronograma. O que acontecia? Dispensava, corta a cabeça. Porque essa pessoa estraga todo o processo. Note que o paciente ele vem primeiro aqui, é o processo de número 1, depois ele passa pelo setor da recepção, aqui é o de número 2. Depois ele vem aqui no setor 3, que é o atendimento. Depois ele passa para o setor comercial 4. Esse é o fluxograma do teu paciente. Todos os processos aqui, ó, todos esses caras aqui, ó, tem que estar impecáveis. Se um dele falha, você quebra toda uma cadeia de fechamento. Teu índice de fechamento vai lá para baixo. E sabe qual é o maior problema? Tá aqui, ó. Esse cara que não é comprometido, tá? Eu já tive muitos profissionais que não eram comprometidos ou que eu achava que era comprometido, mas não são. Ele está acabando com o teu negócio, tá? Então, cuidem. Esse é um setor que você tem que estar antenado. Você que é cirurgião dentista, você que é profissional da área da saúde, você tem que estar aqui, ó, com os dois olhos virados para esse cara aqui, ó. Pelo amor de Deus, esse cara aqui, ele precisa... Deixa eu arrumar esse troço aqui que já ficou feio de novo. Esse cara aqui precisa ter os olhos todos seus. Você tem que monitorar, tá? Lá na clínica, eu monitoro com áudio, eu monitoro com câmera e eles já sabem que eles são monitorados o tempo integral. Pisou no tomate, tomate escorrega e eles saem fora. É assim que funciona, tá? Então não é ser ditador, é simplesmente jogar o teu jogo. E é só assim que você vai conseguir ter um profissional extremamente engajado em todo o processo, tá? Esse profissional, ele tem que seguir a rotina da sua clínica, ele tem que ter ética, tá? Infelizmente, essa palavra é uma palavra muito complicada na área da odontologia. Muitos profissionais não têm ética, acabam falando mal de outros profissionais, é uma coisa muito desagradável. Eu tenho clínica médica e odontológica, a disparidade é muito grande entre o médico e o dentista. Não estou aqui pré-julgando nenhum cirurgião dentista e nem generalizando, mas a diferença é gritante. O médico se mata, eles se defendem, a classe é unida. E da odontologia, não. E o meu sonho é ainda poder ver a classe da odontologia unida. E eu já tive problemas de dentro da própria clínica, um cirurgião dentista lá falar mal dele mesmo, sem saber que era ele que estava fazendo o atendimento. Então, a que ponto chega essa questão da ética e você vai ter que ir monitorando isso. E a pessoa ideal para te falar isso é a auxiliar que está o tempo integral com o cirurgião dentista, tá? Esse dentista ele tem que ser gentil, ele tem que ter postura lá dentro, ele tem que ter presença, falar bem, se comunicar com o paciente, ele tem que ter os prontuários devidamente preenchidos, tá? O meu prontuário é todo digital, eu não tenho ficha, não tenho papel, não tenho mais nada. Então é tudo digital, ele tem que estar lá perfeitamente, porque se não tiver, não libera o faz-me rir dele, é simples assim. Prontuário vazio, bolso vazio. Funciona assim lá na clínica. Então, assim eu consegui doutrinar para que os prontuários ficassem preenchidos corretamente, tá?
eles têm que fazer os encaminhamentos de uma forma correta para tirar a responsabilidade dele ou amenizar a responsabilidade, porque num possível processo com o paciente e a clínica, o ônus da prova é sempre da clínica e do profissional, então quanto mais documentos nós tivermos do paciente, do prontuário, quanto mais informações ricas a gente tiver, melhor vai ser para a nossa segurança, tá? E a avaliação desse paciente tem que ser encantadora, tá? Então, esse ponto aqui, ó, do nosso profissional é muito importante, certo? A auxiliar, ela fica responsável por auxiliar, ela tem que ser uma menina organizada e manter o silêncio. Quando a gente está falando com clínicas com volume alto de profissionais, como eu disse, eu já cheguei a ter 40 dentistas, eu tinha uma época que eu cheguei a ter 7, 8, 10 dentistas num único dia. É muita gente, cara. 10 dentistas, 10 auxiliares, e aquilo vira um tormento de gente conversando. O dentista tá à toa, ele vai bater papo com o outro que tá na cadeira. Então você tem que saber lidar com esses conflitos aqui. Isso tem que estar muito claro já no recrutamento, tá? Essa auxiliar, ela fica responsável pelas compras, tá? Ela tem um faz-me rir, então ela ganha uma bonificação pelas compras para ela fazer uma melhor negociação. Parece ridículo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu pago R$ 300 de bonificação para as auxiliares que cuidam das compras. Cada clínica tem a sua, tá? E o que acontece? Só o fato delas orçarem... Eu vou te dar um exemplo agora. A gente está num pleno colapso aí, não tem luva, não tem máscara, a gente está tendo que se virar. A luva que eu pagava R$ 15, agora está R$ 38 a caixa. Embora eu compro com bastante antecedência, mas chegou no momento que a gente precisava comprar. E hoje, no dia que eu estou gravando com você, o auxiliar me manda a mensagem: olha, eu consegui luva por R$ 16. Eles têm só 15 caixas no estoque, caixa fechada, né, com 10. Eu posso comprar? Claro, compra porque está barato. Dólar alto, sem luva no mercado, consegui aqui a R$ 16, toca o pau comprar luva. Só que ela só faz isso porque ela é recompensada por isso. Porque se ela não fosse recompensada, ela simplesmente ia ligar na dental mais próxima, que ela tem o costume, e quanto tá a luva aí? 38. Não sai do bolso dela, cara. Ela não tem um comprometimento com você, ia lá e comprava, e quem vinha a conta para pagar? Você. Então, entenda a responsabilidade, a gente ter esses processos todos desenhados. Ela tem que ter essa renda extra, ela tem que ser responsável e ela tem que ser organizada. Então, esse aqui é um organograma, eu dei uma pincelada de uma forma bem genérica, bem ampla, apenas para vocês entenderem que isso aqui, peraí, aqui, ó, isso aqui tem que estar claro para vocês, tá? Isso aqui tem que estar mapeado dentro da sua clínica. Você vai chegar no momento que você está priorizando prospecção, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas a prospecção tem que andar junto com a gestão. Por muito tempo, eu parei de prospectar paciente e melhorei os processos internos. Melhorando os processos internos, você tem uma clínica autogerenciável. Se você tiver tudo isso aqui extremamente organizado e as pessoas lá de dentro da sua clínica entender a responsabilidade de cada uma, você um dia vai conseguir ter uma clínica autogerenciável e você um dia vai poder morar a 800 quilômetros de distância das suas clínicas, assim como eu fiz. Mas tenham em mente que é um processo que você vai construir ao longo dos tempos que você vai executando, tá? Eu vou deixar aqui esse organograma um tempinho para vocês olharem, tá? Não tem como fugir disso. Não precisa fugir disso, não precisa inventar mais setores, não precisa delegar nada. Tem o setor da limpeza que eu não coloquei aqui, tá? O setor da limpeza ele é tão importante quanto qualquer outro setor. Eu deixo o setor da limpeza com o setor clínico, tá? Esse é um setor que ele cuida dessa parte da limpeza também, porque é um ambiente que tem que estar extremamente organizado, a esterilização tem que estar organizada, então está tudo dentro do setor clínico aqui, tá? A parte da limpeza e a parte da
da esterilização. Então eu deixo sempre a auxiliar mais comprometida, responsável por cuidar do setor da limpeza. Daí ela direciona as faxineiras, direciona a tua colaboradora que trabalha ali na equipe para manter a sala limpa, organizada, cheirosa. Então, o que eu faço aqui lá na clínica? A minha auxiliar, essa auxiliar aqui, ó, ela cuida da senhora da limpeza. A senhora da limpeza fica responsável pela aromaterapia, porque ela já está limpando, ela já cuida da aromaterapia, tá? Então, uma coisa bem simples que você pode organizar. A senhora da limpeza sempre fica bem arrumadinha, de uniforme, da mesma forma, tá? Então, a tua clínica precisa, sem sombra de dúvidas, estar... Deixa eu até olhar para vocês aqui nesse momento. A sua clínica, para ela ser autogerenciável, ela precisa ter esses processos ali, tá? Eu vou elaborar, eu tenho tudo pronto, mas está discriminado para a minha clínica, eu preciso refazer todos esses processos para poder dar acesso a vocês. Cada setor desse, com seus scripts, com o nome do seu estabelecimento, então, seguindo uma forma mais globalizada também é possível, tá? É isso que eu tenho gravado recentemente umas aulas, para que eu possa disponibilizar isso, quem sabe num treinamento futuro ali, entregar para vocês tudo isso de mão beijada. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje, uma aula um pouquinho mais didática, mas uma aula de extrema necessidade para que vocês possam aprender gestão, não só marketing. O meu objetivo aqui é transformá-lo num doutor empresário, para que você tenha uma empresa, para que você tenha um melhor conhecimento em marketing, para que você tenha um melhor conhecimento em gestão. Então, eis aqui as formas de você organizar e ser um excelente gestor da sua clínica. Beleza? Um grande abraço para você e nos vemos numa próxima aula. Espera um pouquinho, essa aula vai ter um preço. O preço dessa aula vai ser dar um like nesse vídeo, vai ser ir lá nas minhas redes sociais, @Valdemar Pires Júnior. Se você ainda não me segue, seguir. Se você não está no Telegram, entra no grupo do Telegram, o link está na bio no Instagram, ok? Não sei qual momento que você vai ver esta aula, mas eu espero que você esteja 100% envolvido, porque eu estou 100% comprometido a oferecer e a te transmitir todo o meu conhecimento adquirido em 15 anos como proprietário de clínicas, tá bom? Um grande abraço e nos vemos numa próxima aula. Valeu, pessoal!